certo? Então, de novo, retornando aqui a nossa discussão das relações de dispersão, ainda no caso da eletrodinâmica, puramente não linear, não tem Chern-Simons, não tem petróleo em troca, 3 dimensões, espaço-temporais. Agora, no encontro 33, nós trabalhamos exclusivamente com um campo de fundo externo, um campo de fundo puramente magnético. O campo externo, o campo de fundo, era puramente magnético. Nesse caso, a gente vai fazer o dual, pegar o background puramente elétrico e com um campo elétrico de fundo é zero, que depende exclusivamente da coordenada. Não homogêneo, não depende do tempo, é constante no tempo, mas não homogêneo espacialmente. Então, reconsultando os nossos escritos, os nossos desenvolvimentos anteriores, as equações de campo ficam assim. A equação de Gauss, agora antes a gente não tinha densidade. Quando a gente tinha só campo magnético externo, a densidade de fundo, ρ zero é a densidade de fundo. Então, ρ zero era zero. Agora, para nós, depende aqui. E, claro, epsilon zero é constante, C1 depende só do campo elétrico de fundo, então depende de x, isso aqui depende de x. Essa divergência aqui fica valendo, então nós temos uma carga de fundo, uma densidade de carga de fundo. Aqui, mas a Taylor, depois a Maxwell, ela fica simplificada, porque esse termo aqui de corrente, né, que depende do campo elétrico de fundo, ele é zero, porque isso aqui é uma derivada temporal, né? Isso aqui é uma derivada do tempo. E o campo elétrico de fundo é só não homogêneo, depende só de x, e a constante C1 também, porque esse termo aqui é zero. A corrente, chamada corrente de fundo, que no caso anterior aparecia, porque dependia do campo magnético de fundo, agora é zero, porque eu não tenho campo magnético de fundo, o campo magnético de fundo é solar, é zero. E aí, as expressões que ficaram nos tensores, né, o tensor de permissividade elétrica, era esse aqui, antes ficava basicamente essa parte só, agora não, vai aparecer esse é zero e é zero, joga por causa do campo elétrico de fundo. E simplifica bastante a permeabilidade magnética. Antes aparecia um termo aqui que dependia de C2 e do B0 ao quadrado, mas B0 é zero, então a permeabilidade magnética depende desse C1, claro, que é a função de x. E a anisotropia, né, certa aí que aparecia tanto na expressão do P quanto na expressão do H, ela acabou ficando zero, né? Então, porque o campo magnético de fundo é zero. Então, de novo, essa anisotropia não aparece. E nós tínhamos derivado, né, também, de forma geral, backgrounds genéricos, né, com campo elétrico e campo magnético de fundo, ambos variáveis, a gente tinha derivado as equações de conservação da energia, um vetor de point, e da conservação do momento linear. Nesse caso, o campo elétrico de fundo apenas, aqui vai ficar zero, porque a gente não tem nada que dependa do tempo lá direito, então a equação de energia do vetor de fundo, ela mantém a equação de continuidade válida, e agora na equação de conservação do momento linear, com o chamado stress tensor, vão aparecer esses termos, vai aparecer o ρ zero, que esse aqui seria a força de Coulomb, na verdade, né, da interação do campo que se propaga com o background, a carga de fundo, que é aquela carga lá em cima, e aqui as derivadas espaciais medindo a não homogeneidade, tá? Tanto da permissividade elétrica quanto da permeabilidade magnética, mas que agora são dadas por aquelas expressões. Então, essa parte aqui, a gente não vai nem considerar muito agora. O que a gente vai querer dar uma olhada agora seria rever agora as equações de onda. Da outra vez, nós calculamos, né, que o background magnético, a equação de onda para o campo elétrico e a equação de onda para o campo magnético. E depois trabalhamos as relações de dispersão. Vamos fazer o mesmo programa, só que agora nessa situação que só acaba o campo elétrico de fundo. Então eu vou manter esse quadro aqui ainda ligado, né? Vou deixar esse quadro sem apagar. E como isso aqui foi só apenas para citar, e a gente pode a qualquer momento recuperar isso a partir da expressão geral, do campo de fundo qualquer magnético elétrico, então eu vou apagar essa expressão, porque ela ficou apenas uma expressão de referência passageira. Então vamos apagar aqui e vamos começar a trabalhar as equações de onda para o campo elétrico e para o campo magnético. Nós já tínhamos, né, eu acho que em outro momento,
nas páginas anteriores, a gente não derivou, a gente derivou da outra vez as equações de onda do campo elétrico do campo magnético, mas em presença do campo magnético de fundo. Agora vamos fazer a mesma coisa com o campo elétrico de fundo. Nós não fizemos ainda, né? Pode ficar como tarefa, depois eu vou deixar, gerar a equação de onda do campo elétrico do campo magnético no caso de um fundo completo, elétrico, magnético e também não constante e não homogêneo. Vão ser equações mais complicadas, é apenas uma tarefa para exercitar. Bom, vamos então tirar a equação de onda do campo elétrico. Então aqui já tem uma derivada temporal e D. Mas todo esse tensor epsilon J, quer dizer, basicamente essa equação aqui, eu vou pegar a componente I dessa equação, isso aqui é zero, isso aqui também é zero, vou pegar a componente I da equação de Ampère-Marx. Então eu vou ter gradiente igual componente I do H igual a dVd de PI. Lembrando então, o DI é em função do campo elétrico. E aqui eu tenho esse epsilon J. Então, esse epsilon J que está aqui, ele é completamente dependente da posição, mas ele não tem nenhuma derivada, nenhuma condição de depender do tempo. Por quê? Porque o fundo é completamente constante no tempo. Então a gente pode escrever esse epsilon, ele não vai receber a atuação da derivada. Então a gente vai poder escrever diretamente aqui, dVd de DI vai ficar epsilon IJ, que nós temos ali, derivada temporal do EJ. Então a equação de Ampère-Marx, nessa situação, pode ser escrita assim. E agora, esse H, vou botar também, vou aproveitar, já vou substituir esse H aqui por β menos 1B. Claro, β menos 1B. Agora aqui eu não posso tirar nada daqui de dentro, porque o I depende de X, tem que estar nas coordenadas, Então agora sim, eu posso pegar essa equação aqui, e derivar em relação ao tempo. Então nós vamos poder derivada gradiente igual de β menos 1, e aí aqui a gente vai ter dVd de B. Então, lembrando sempre que eu estou passando a derivada, computando a derivada temporal para a derivada espacial, supondo a derivada em segundos contínuos. E aqui nós vamos ter epsilon J, derivada temporal segunda do EJ. Então, vamos colocar dessa forma. Nós gostaríamos de ter, a derivada, eu vou deixar o epsilon J dessa forma, sim, para comparar com o outro caso. E aí aqui o dVd de B é o rotacional, menos rotacional de E. Então esse termo vai ficar gradiente igual componente I do β menos 1 rotacional de E. Claro, lembrando que o rotacional de E é um seu escalar. E aqui então epsilon J dVd do EJ. Então a gente já está derivada temporal segunda, já estamos obtendo a derivada temporal segunda aqui para marcar a presença da equação de onda. Aqui a gente pode desenvolver um pouquinho esse rotacional de E, né? Que a gente pode escrever como sendo esse rotacional de E, que a gente vai botar epsilon mn dm em, colocar dessa forma. E aí eu posso escrever em função do dual, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, eu posso epsilon mn dm é menos o gradiente dual componente n. Então fica menos, né, a divergência dual do E. Na verdade, o rotacional de E, né, pode ser escrever dessa forma, assim, em duas dimensões espaciais. Divergência dual do campo elétrico, né, com esse sinal menos aqui. Então a gente pode escrever VT lá, vou apagar aqui, vamos desenvolver esse termo aqui, como sendo menos gradiente dual componente I, β menos 1,
E aí aqui podemos colocar gradiente igual componente J é J. Aqui é o que está dentro do parênteses, né? E aqui epsilon J derivada corporal seguida é J. Então a gente pode desenvolver essa expressão aqui. Podemos colocar assim, menos, então, gradiente igual componente I, I é menos 1, vezes o gradiente igual, a divergência dual, é, vamos escrever assim, e depois menos I é menos 1, e aí a gente vai ter divergência dual, componente I, divergência igual componente J é J. Igual a F de J derivada temporal segunda do EJ. Então, só querendo, eu vou olhar aqui a equação que nós escrevemos da outra vez para o campo elétrico para tentar colocar essa equação de forma parecida com aquela. Deixa eu pegar aqui como a gente trabalhou a equação de onda. As consultas aqui mais tarde. Então, a equação de onda do campo elétrico, a gente, eu vou deixar dessa forma, que eu poderia ter feito certo? Um gradiente da divergência. Então, vamos ver como é que a gente vai deixar assim. Vamos desenvolver esse termo aqui, gradiente aqui é uma expressão, vamos dizer assim, colateral. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui para quem não se lembra, né? Só para a divergência é o gradiente igual ao gradiente dual. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo epsilon I N epsilon J N Tn N. E aí, lembrando da contração dos épsilons, isso aqui vai ficar delta J delta NN. Quando eu fizer o delta NN, vai ficar aqui um laplaciano. Então vai ficar delta NN, vai ficar dN. Então delta J laplaciano, depois menos delta de IN, delta de NJ, menos DI dJ. Então eu posso escrever, né, gradiente dual I, gradiente dual J, como sendo delta J. Então esse termo aqui vai poder ficar delta J laplaciano de EJ, então você vai estar laplaciano do EI laplaciano do EI menos e aí ele já vai menos, vamos dizer assim, divergência, ou gradiente da divergência. Eu poderia até colocar assim, menos gradiente da divergência do EI. Então eu posso escrever esse termo assim. Então eu vou recolocar a equação de onda agora da seguinte maneira. Vou escrever, então, vamos chegar a uma expressão mais amigável da equação de onda. Vai ficar assim. Então vai ficar esse termo aqui. Deixa eu só dar uma coisa aqui. Menos isso, certo? Tá? Eu vou ficar esse termo aqui, vai vir para cá, já estou gostando de uma coisinha. Aqui, a derivada temporal segunda, tá? E aqui o laplaciano, né? Esse aqui tem sinal menos, tá? Deixa eu ver certo aqui, vai ficar delta de J, delta de N, tá? Delta de J laplaciano, menos D de N de JN, tá certo? Né? Isso. Então, isso aqui ficou menos, né? Perfeito. Então, isso aqui ficou menos isso, mais esse cara aqui, tá certo? Tá. Vou botar aqui
Então a gente ficou com o seguinte, vamos passar esses termos aqui, vai ficar F de J, derivada temporal segunda do FJ, esse termo, aí esse termo que vem para cá, mais I menos 1, Laplaciano do LI, esse termo tem sinal mais, tem sinal para menos I menos 1. Isso aqui deve estar com sinal mais, né? Então, agora, menos, I menos 1, DI, DJ, DJ. Então, esse termo aqui já foi completamente utilizado. Vai dar mais, vai dar menos. E esse termo aqui vai estar com sinal baixo também. Mais 1 gradiente igual I menos 1. E aí o divergência igual a DJ. Posso colocar se quiser? Se quiser, a gente pode escrever assim. Divergência igual no E. Pode escrever essa equação? Assim, isso, né? Divergência igual no E, tá legal. Aqui está todos os I, são todos casadinhos direitinho. Está sobrando I, tá certo? Eu escrevi que é mais, né? Está com cima mais, e isso aqui igual lá. Certo? Só consultando uma coisinha aqui. A nossa equação aqui é J, eu peguei essa equação aqui. Quando eu escrevi PDT, né? Menos A. Esse menos veio daqui, né? Só estou vendo esse. E quando eu tirei a derivada temporal aqui, tirei essa derivada temporal e aí apareceu a derivada temporal do D, que é menos o rotacional do F. Então, eu vi que apareceu esse sinal menos isso aqui. Então, ficou menos isso aqui, derivada temporal segunda do campo elétrico. Agora, desenvolvendo isso aqui, ficar esses dois termos, né? Menos derivada I, derivada J, tá certo? Então, isso aqui, delta de I, delta de J, DN, tá certo? Tá delta de J, delta de IN, tá? Menos DJ. Tá certo? Então, lembrando que eu meio espantadinho, eu gostaria de ter uma noção de D2, DT2 menos o Laplaciano, né? Mas é o caso que aqui a gente tem esses dois termos aqui, né? Então, você praticamente, né, que eu boto a divergência do E, divergência, eu posso tirar se quiser, a divergência do campo elétrico lá de cima, a partir daqui, mas não vai ser interessante, não. A gente pode deixar assim. O que eu posso tentar fazer, o que a gente pode fazer nessa equação, se for o caso, é tirar esse epsilon de J daqui, né? Inverter essa matriz aqui, colocar a matriz inversa aqui, poderia ser ou então fazer o contrário, multiplicar tudo por I menos 1, né? Porque a gente geralmente gosta de colocar o quociente da derivada temporal, o 1 sobre a velocidade. Posso, por exemplo, multiplicar essa equação por I menos 1. Então ficaria I menos 1 epsilon de J. Vale a pena fazer devido à raiz da linha, tá certo? Eu poderia fazer o seguinte, né? Multiplicar essa equação por I menos 1, para ficar de uma forma mais padrão, né? Ficaria I
mais Laplaciano aqui, menos DI DJ mais, eu expliquei que o I é menos 1, mais I é menos 1, gradiente igual componente I é menos 1, e aqui a divergência de E, divergência igual igual a zero. Bom, ainda mais assim, eu acho que ele teve um outro, porque o H, né, I é menos 1, D. Então, aí quando eu tiro a derivada temporal do D, eu coloco menos aqui. Só não errei aqui, porque eu coloquei, eu vou ficar, quando a gente, então eu meio ainda suspeitoso desse sinal, porque a gente, do lado esquerdo, a gente colocou gradiente igual o H, que aqui é menos 1D. Aí quando eu tirei a derivada temporal, apareceu a derivada temporal do B, que é menos o rotacional do E. Tá certo? Aí esse menos rotacional do E, eu escrevi esse menos, que aparece aqui, porque é rascunho. A gente tem que do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito ficou a derivada temporal segunda do E. Tá aqui. E aí a gente substituiu. Acho que eu já sei onde eu errei. Eu tinha o seguinte, eu produzi esse sinal menos aqui, porque eu, aqui, né, gradiente igual, eu tenho gradiente igual do H, mi é menos 1B, então com a derivada temporal do B, que é menos isso aqui. Pode entrar aqui, sem problema. Eu pensei que você tivesse de plantão hoje falando da confusão aí. Não, eu estava no almoço de família. Já não é vindo. Não. É almoço de Natal? Não. De sortear o amigo oculto? Foi comemorar uma tia que saiu do hospital. Ah, que bom, boa notícia. Então tá, nós estamos começando agora também. Começou com aquele quadro, e ele está fazendo agora o background elétrico, externo, tanto externo elétrico, puramente elétrico, e vamos passar agora as equações de campo, são essas as relações constitutivas, estão tirando a equação de onda com campo elétrico. Aí eu estava vendo que eu fiz um erro, aqui está certo, o gradiente igual do mi é menos 1B, mas B é menos rotacional de E, então esse sinal menos apareceu aqui. Aí desenvolvendo isso aqui, eu substituí esse rotacional do E por menos gradiente igual, menos, aí vai ficar outro sinal menos, vai ficar mais, vai ficar aqui, gradiente, divergência atual do campo elétrico. Então foi isso, eu tinha dois sinais menos. O sinal menos que veio para Lenz, quando eu tirei a derivada temporal do B que está aqui dentro. E depois, quando eu transformei o rotacional de E na divergência, eu tenho outro sinal menos. Então fica menos, menos fica mais. Então, eu botei isso aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Aí que a gente foi o meu erro estava nesse sinal, dois sinais menos que se compensam. Então aí agora vai ficar com a forma que eu esperaria de uma equação de onda, do Laplaciano aparecer com sinal menos em relação à derivada temporal segundo do tempo. Então, esse termo aqui vai transitar para cá com o sinal menos. Então, esse termo que transita com o sinal menos. Esse termo aqui que é menos transita com o sinal mais. E esse termo aqui também está com o sinal mais e para cá com o sinal menos. Então, uma troca boa de sinais. Menos aqui. Então, aqui ficou menos. Então, meu erro era isso, eu estava desconfiado porque estava achando muito estranho uma equação de onda aparecer com derivada gerar uma equação, no fundo, elíptica e não uma equação hiperbólica, né? Estava ficando derivada temporal segunda aqui e Laplaciano com sinal mais. Então, seria uma equação tipo elíptica, não, é uma equação hiperbólica. Tempo ao quadrado aqui, derivada temporal 2 e menos Laplaciano. E aí fica com essa forma aqui.
Então essa seria a equação de onda, né? E aí a gente pode pensar o coeficiente da derivada temporal segunda vai me dar uma matriz aqui, né? Que vai ser basicamente, né, como se fosse a matriz dos índices de refração. Porque geralmente a gente lê esse 1 sobre v ao quadrado, derivada temporal segunda, é o padrão da equação de onda. Só que agora o nosso tensor de eletricidade elétrica ele não é mais um escalar, né? É uma matriz aí 2 por 2, ou seja, é um tensor assim, né? Simétrico. Então a gente vê com essa equação de onda tudo aparece. Podemos explorar as coisas. Eu estou querendo fazer primeiras derivações para ver se eu faço na aula 35, na próxima vez, a gente fazer mais discussões. Aqui eu estou gerando resultados para depois fazer mais discussões. Então isso aqui é a derivada, seria a equação de onda do campo elétrico. Agora vamos derivar, esperar a beta colocar direitinho e derivar as equações do campo magnético. Aí a gente agora vai derivar em relação ao tempo essa equação. Vai aparecer um PRT que eu vou poder expressar em função do D. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então, deixa eu ver uma outra coisa que pode ser só para chamar a atenção. Aqui. Então, a gente está vendo aqui, tudo isso aqui depende de x. Né? Esse μ é uma função de x, né? Porque lembrar que a principal probabilidade, né? É menos 1, é aquela nossa matriz, é isso aqui, então μ, né, é 0 sobre C1, então o C1 de x aqui, e aqui tem o C2 de x, o C1 de x, o F de J, tá? Então a dependência em x está tudo aqui, né? Então tudo isso aqui depende de x, né? Isso aqui é o μ de x, né? Quando a gente escrever, deixa eu apagar aqui, né? Vai ter aí aquela combinação I, epsilon e J, Mi, não uniforme, não homogêneo, e o epsilon e J também não homogêneo. Só para lembrar isso. Então vamos agora passar para a equação de onda do campo magnético. Vou apagar aqui. Posso apagar aqui dentro, né? Então vamos ver agora o que a gente tem que fazer. Nós temos que derivar agora, em relação ao tempo, a equação de Faraday-Lenz. Então aqui vai ficar rotacional do DFT. Igual derivada temporal segunda campo magnético. Posso pegar aqui? Vai. Então agora a derivada, agora vamos usar a equação de Weiermacht. Eu tenho gradiente igual, vamos usar agora a Weiermacht. Gradiente igual μ menos 1 d. Então eu vou querer agora eliminar, botar esse aí em função de d, né? μ menos 1 d, que é igual temporal. Aí eu botei, né? Botei epsilon e J. Aí tem. Já vou botar aqui direto esse pegar aqui. Vou escrever a equação de Weiermacht com componentes na quantidade. Gradiente igual componente I de I menos 1 B. Igual derivada temporal do T, né? Então é epsilon. Como o epsilon e J é constante do tempo, ele só não é homogêneo, ele depende só de x,
Então eu posso tirar da derivada temporal, FJ, derivada temporal do EJ. Então, que é o que nós precisamos. O que a gente está precisando nessa equação aqui, né? A gente está precisando dessa equação que vai escrever assim, rotacional, DLT, ela vai colocar assim, epsilon I J, tá até epsilon MN, TN, assim, DT do RN. Então, é o lado esquerdo, então é menos derivada temporal segunda P. Tá lá. Então, eu vou precisar tirar essa derivada temporal. Então, vamos para poder ficar aqui. Vamos fazer isso aqui, chamar isso de J. MJ. Então, vamos dar essa para cá. Então, essa expressão do rotacional da derivada temporal do campo elétrico. Rotacional da derivada temporal do campo elétrico. Eu preciso isolar isso aqui para poder escrever isso aqui em função de B. Mas para poder escrever dt dj em função do B, eu preciso inverter essa equação aqui. Então, eu teria que pegar essa equação, multiplicar por epsilon a menos 1. Vamos colocar assim, KI e gradiente igual ao componente I, de mi a menos 1B, e aqui multiplicar por epsilon a menos 1, KI. Quando eu multiplicar por KI, epsilon a menos 1, KI, epsilon de J, eu vou dar um delta de J, K, portanto, a derivada temporal do EK. Vou inverter agora o tensor epsilon, né? Para poder tirar, substituir essa derivada aqui. Derivada temporal do EJ. Como os índices aqui são, vou chamar o K de J, essa equação vai ter matricial, então vou chamar o K de J. Não é bom não. Você vai ter J aqui, eu vou ter DDT do J. Tá, DDT eu vou querer chamar DDT do EJ. Então eu vou chamar o K de J. Eu vou chamar aqui o I de N, por exemplo. O I de N. Vou fazer assim. Só renomeei os índices, tá? Então eu estou tirando derivada temporal da EJ para trazer para cá. Que é epsilon menos 1, JI. Então vamos escrever essa equação aqui agora, já substituindo essa derivada. Então vamos escrever a equação assim, epsilon MJ dn. E aí agora a derivada temporal vai ser tudo isso aqui. Aí a gente tem que ter cuidado, porque aqui dentro dessa equação, esse dt do EJ, ele depende de x, e dessa derivada aí. Então tem que ter cuidado, essa derivada tem que ficar sempre externa. O dt do EJ vai ficar epsilon a menos 1, tá assim, epsilon a menos 1, jn, derivada gradiente igual componente n de mi a menos 1, g, tá aqui. Peraí, pelo amor de Deus, eu estou fazendo confusão. Estou querendo chamar a atenção de uma coisa que causando um confronto de símbolos aqui. Aquele epsilon ali é a permissividade elétrica. Esse epsilon aqui é o leve-típico. Para a gente não fazer cuidado. Eu estou botando epsilon NC, leve-típica, porque esse epsilon leve-típica, NN, né, quando eu escrevo, é aquele mais 1 menos 1, 0. E aí, para não confundir, eu tenho dois símbolos gregos para grandezas diferentes, o mesmo símbolo dele. Epsilon e J, como nós estamos escrevendo sempre, é a permissividade elétrica, o tensor de permissividade elétrica que comparece nas relações constitutivas. Agora, quando eu abro o rotacional, né, eu abro o rotacional colocando epsilon NN, TN de um vetor componente N. Mas só que esse epsilon de NN aqui não tem nada a ver, isso aqui é o leve-típico. Então, para evitar a confusão, deixa eu colocar aqui epsilon leve-típica, então esse aqui é o rotacional do DLT. Rotacional epsilon leve-típica MJ
dn, e aí é componente J. Tá? Então aqui daí é um leve típico. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para não ter problema. Então, eu escrevi aqui. Esse epsilon menos 1 Jn é o tensor, então só para evitar a confusão. Tá? Então, nós vamos ter que substituir, né, esse carinha aqui. Então, tá, vamos manter isso aqui só na tela. Epsilon menos 1. Então, isso aqui é o tensor de permissividade elétrica. Jn, dn, e menos 1d. Então, aqui eu estou invertendo essa equação aqui. Estou multiplicando por esse tensor constitutivo inverso. Agora, aqui eu tirei derivada, então, agora eu vou colocar. Então, isso aqui. E agora a derivada temporal. Agora eu tenho que tirar essa relação aqui. Né? Então, deixa eu ver se eu vou fazer besteira aqui. Isso, a derivada temporal. Então, você vai ao lado esquerdo. Derivada temporal do J vai ser. Isso, então eu quero tirar. Aqui eu escrevi o rotacional, aqui eu escrevi. Está tudo igual, tá legal. Então, isso aqui. Derivada menos 1. Aqui então, isso aqui é uma coisa. Eu estou confuso, desculpe, tá? Isso aqui seria a derivada temporal da equação de Faraday-Lenz. Faraday-Lenz derivada temporalmente, Faraday-Lenz derivada temporalmente. Esse epsilon é o leve. Agora eu estou retomando a equação de Ampère-Maxwell. Então, gradiente dual do H igual a relação constitutiva epsilon J dt da J, ou seja, derivada temporal DI. Tá. Aí desenvolvi, vou inverter esse epsilon aqui, que é o epsilon constitutivo. Então, é uma permissividade elétrica. Estou invertendo ela aqui para poder escrever dt da J em função do campo magnético. Tá? Aí agora eu vou trazer, né, esse dt da J para essa equação aqui. Né? Então, agora, deixa eu fazer o seguinte: eu vou apagar aqui, né? Você não vai precisar escrever. Agora, eu vou voltar para essa equação aqui. Então, nós temos aqui epsilon de leve tívita, tensor constante, leve tívita, mj, dn, e aí sim, agora, a derivada temporal do EJ vai ter. Esse F aqui não é o leve tívita, é o permissividade elétrica, Jn, gradiente dual componente N, I menos 1, D, fechei aqui, então esse igual a menos derivada temporal seguido da equação de ônus. Certo, pessoal? Então, só a gente está com dois épsilons aí representando coisas completamente distintas. Tá? Só estou insistindo nisso, desculpa a chateação por eu insistir nisso, mas esse aqui é a relação constitutiva, isso aqui é um leve típico, tensor, densidade tensorial em duas dimensões. Então, o que nós temos que fazer agora? Vamos desenvolver isso aqui da seguinte maneira. Esse leve típico é constante, então esse leve típico pode passar para onde ele quiser. Eu tenho esse leve típico MJ, não vai ser. Talvez o que seja interessante aqui seja o seguinte: para esse leve típico aqui, é só escrever o seguinte. Esse leve típico eu posso trocar a ordem aqui, MJ é menos JN. Menos JN. Esse é o leve típico. E aí agora eu uso o leve típico com a derivada temporal para formar uma outra derivada, um gradiente dual. Vai ficar menos, aí isso aqui vai ficar gradiente dual componente J. Aí tá legal. Acabou de tirar o leve típico da jogada. Vamos trabalhar só com o gradiente dual. Então, menos o gradiente dual J, é isso tudo aqui. E é isso aqui tudo atuando em. Aí sim, epsilon menos 1, J, eu tenho que inverter essa matriz, derivada, gradiente dual componente N,
ia menos 1 e fechando aqui, menos a derivada temporal segundo que agora desenvolveu um pouco o lado esquerdo, né, para produzir, por exemplo. Né? Então aqui eu vou ter dois tipos de tempo. Então eu vou ter essa derivada podendo atuar aqui e essa derivada podendo atuar diretamente nessa combinação. Deixa eu apagar tudo. Então eu faço um campo magnético, vai ficar um pouquinho mais complicadinho do que então, galera. Não tem como. Então o que eu fiz aqui, vamos agora abrir, vamos usar essas derivadas. Eu vou precisar, acho que vai valer a pena fazer isso. Vou botar menos, vamos logo abrir essa derivada para ficar menos, derivada igual J, atuando com a matriz epsilon menos 1, Jn. Então isso aqui tá, fechou aqui. E aí agora, vezes derivada dual, essa derivada dual n ia menos 1b. Faltou com isso, livro J. Livro J. Não, J, N, tá? Passou a escalar. Tem esse livro J, N. Aí agora eu vou ter menos epsilon menos 1 Jn. Agora a derivada vai atuar aqui. Derivada dual J, derivada dual N, ia menos 1b. Não tem nada de sinal, né? A derivada atuando no epsilon menos 1 e depois deixo o epsilon menos 1, a derivada igual a toda a derivada deste outro. Isso tudo aqui ficou a menos de 2 e 2. Vamos fazer o seguinte, para poder ficar bem claramente, né, a derivada, eu poderia pegar essas duas derivadas ali, né, então mando minha menos 1b, deixa eu ver o que eu posso fazer, eu posso aplicar essas duas derivadas, né, então tá, acho que é mais para deixar depois as duas derivadas de 1b, você já falou sobre a derivada que elas fazem, vamos fazer isso primeiro, né, vamos deixar, aí aqui vamos usar de novo aquela relação. Derivada dual J, derivada dual N. Vamos escrever agora o epsilon de leve típica, JK, epsilon de leve típica, N, L, dk. Só usando as relações de dualidade. Então, gradiente igual a leve típica com a derivada K. E esse aqui é o leve típica com a derivada N. Vamos agora contrair os leve típica. Vai ficar delta de NJ, delta de JN. Acabou de fazer essa relação ainda. E aí delta de K para L. Vai ficar aqui um laplaciano. E depois menos o J vai ficar L, o K vai ficar, o L vai ficar delta de JL. Então o L vai ficar J e o K vai ficar N. Então vai ficar DJ. Tá. Então isso é a contração, né, desse produto de duas derivadas duais. Então eu posso escrever isso aqui, só para lembrar. Essa combinação aqui, ela fica delta de JN, de Laplaciano, menos DJ, atuando em via menos 1. Tá assim. Então, vamos fazer outro seguinte. Vamos trazer essa derivada temporal do segundo V para cá, essa derivada temporal segunda do V. E aí vamos manter, vamos pegar esse termo aqui, vai ficar menos. Aí aqui eu vou ter delta de JN, epsilon menos 1, JN. Tá? E aí depois epsilon menos 1
bater aqui, vai dar um traço do tensor F a menos 1. Então, menos o traço de epsilon a menos 1. Menos o traço de epsilon a menos 1, laplaciano, atuando em μ menos 1 dele. Depois nós vamos ter mais epsilon menos 1 Jn dj também atuando em μ menos 1 vezes d. Esse sinal menos, depois fica menos 1. E aqui é bom, porque isso aqui está me dando um laplaciano do sinal oposto. Aí isso aqui supondo que o traço de epsilon menos 1, basicamente o traço de epsilon menos 1 tem um termo del de J, né? Que é a identidade. Então o sinal está consistente. Então eu fiz esses dois aqui, né? Nós fizemos esse aqui, trouxe para cá, esse aqui se desenvolveu em dois, e aí vai ter esse termo menos derivada dual J, a permissividade menos 1 Jn, e aí aqui, derivada dual N de μ menos 1 d. Gosta? Então, poderia também fazer aqui, seria o seguinte, né? Vale a pena ver se estou laplaciando de μ menos 1 d, estou laplaciando de μ menos 1 vezes b, mais μ menos 1 laplaciando de d, mais duas vezes o gradiente de μ menos 1, escalar gradiente de d. Isso não vai valer a pena expressar aqui, isso não vou deixar. Eu acho que dessa forma já está razoável. Fica claro que a equação de onda, aqui, né, posso tentar deixar assim. Tudo bem? Está tudo contraído, J, acho que o ideal seria realmente deixar assim. Talvez o que eu pudesse, a gente pudesse olhar seria acho que a única coisa que pode pegar na derivada temporal do d é esse traço de epsilon menos 1. Poderia dividir toda essa equação por um traço de epsilon menos 1. Deixa eu ver se vai valer a pena fazer algo desse tipo. Né? Quem é o traço? A gente pode, vamos tentar ver quem é a matriz, só para ter uma ideia, quem é a matriz epsilon a menos 1. A gente da outra vez inverteu uma matriz com essa característica, uma matriz, né? Vamos ver se dá, vamos dar uma olhadinha só para inspecionar, quer dizer, uma exploraçãozinha aqui, sem ter certeza de onde vamos chegar e se vai valer a pena ou não. Vamos dar uma olhadinha nessa matriz epsilon menos 1. A nossa matriz epsilon tem essa forma aqui. Nossa epsilon J, ela é da forma o coeficiente A, que é epsilon 0, 1, vezes a identidade. Depois, o coeficiente B, que é epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado, botar o coeficiente D, e aqui o produto direto do vetor com ele mesmo. Vamos botar um I, VI, VJ. VI, VJ. Então a gente tem uma matriz com essa estrutura aqui, que a gente desenvolveu isso da outra vez. O inverso dessa matriz, isso aqui, deixa eu botar. Tenho certeza que a gente derivou essa expressão da outra vez. Tem aqui. A matriz tem essa forma aqui. Então, vou botar assim, uma matriz NJ. Tem essa estrutura. A
mais B, VI, VJ. Então a matriz inversa ela fica assim, M menos 1, IJ, a matriz inversa, ela vai ser 1 sobre A, delta J. Aí vamos ter aqui menos B sobre A, que multiplica A mais B2, mais B2, VI, VJ. Então, se nós quisermos inverter uma matriz genérica assim, 2 por 2, claro, né? A inversa dela tem essa forma aqui. 1 sobre A, delta J, menos B sobre A, mais B2, VI, VJ. Então, no nosso caso, epsilon, né? O nosso A é epsilon 0, C1. Então, vou botar aqui o nosso epsilon menos 1, usando essa expressão aqui, epsilon menos 1 e J, que a gente vai precisar, né? Epsilon menos 1 e J vai ficar 1 sobre A, delta e J. 1 sobre epsilon 0, C1, delta e J. Menos B, mas quem é B? B é epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado. Menos B, é epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado, sobre A, mais A, sobre A. Mais A é epsilon 0, C1. Epsilon 0, C1. E aí aqui eu vou ter A, que é epsilon 0, C1, mais B, que é epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado, V2, que é 0 ao quadrado. E aí é 0 e é 0 J. Então essa é a matriz inversa, epsilon menos 1. Então é 1 sobre epsilon 0 C1, menos B, epsilon 0 C2 sobre C2, sobre A, epsilon 0 C1, tá? Epsilon 0 C1 mais B, epsilon 0 C2 sobre C2 é 0 ao quadrado. Então eu tenho que tirar o traço, basicamente tirar o traço. Né? Vamos fazer, tem simplificação, tem sim, né? Vou fazer o seguinte. Agora o epsilon 0 C1 evidência, cadê o J, menos epsilon 0 C2. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um traço, só para a gente ter uma ideia de quem é esse traço. Traço de epsilon menos 1. Traço de epsilon menos 1. Então ali delta e J, o traço vai ser 2. Nós vamos botar matrizes 2 por 2. 2 sobre. Vou botar esse F0 no C1 aqui, já fatorado. Vai ficar 1 sobre epsilon 0, C1. É esse epsilon 0 C1 e esse epsilon 0 C1. Aí vai ficar o traço da identidade, vai dar 2. Delta e J, traço 2. E aí aqui menos. Aí vai ficar epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado. Aqui embaixo, epsilon 0, C1. Mais epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado. É o denominador. Epsilon 0 C1 mais epsilon 0 C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado. E aí o traço, né? 0 e 0 J, então é 0 ao quadrado. Então, ao fazer isso, nós vamos produzir 2 epsilon 0 C1, tá? Mais 2 epsilon 0 C2 é 0 ao quadrado, tá bom? Vai subtrair desse aqui. Então vai ficar o seguinte, vamos botar assim. Denominador, então, no final do dia, vai ficar assim.
epsilon 0 C1, epsilon 0 C1, epsilon 0 C1, tá? Tem tanto epsilon 0 aí, vou botar epsilon 0, vou fazer o seguinte, vou fazer epsilon 0, epsilon 0 C1, epsilon 0 ao quadrado, aí vai ficar C1, e aqui dentro eu vou ter C1 mais C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado. Já estou botando um denominador único, tá? Estou colocando esse denominador completo aqui e esse epsilon 0 aqui com esse epsilon 0 que está aqui. Aqui vai ficar o epsilon 0 ao quadrado. Aí fica esse C1 e esse denominador vai ficar C1 mais C2 sobre 2. Aí esse 2 aqui vai multiplicar o epsilon 0 C1 vai ficar C2, epsilon 0 C1. E aí esse 2 aqui menos esse aqui vai ficar mais epsilon 0, C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado. Deixa eu fazer 2 epsilon 0 C1 mais 2 vezes, vai subtrair o outro, então vai cancelar. Então epsilon 0 aqui vai embora e aqui fica sem. Então vai ficar, esses epsilon 0 desaparecem. Um epsilon 0 embaixo. E aí ficou 2C1 mais C2 sobre 2, certo? Eu posso escrever como sendo. Acho que já está de uma forma razoável. Se eu quiser simplificar mais, eu até posso, né? Ficar C1 mais vai ficar. Eu posso escrever isso aqui como sendo C1, posso escrever 2C1 como sendo C1 mais C1 mais isso. Então, esse cara aqui, eu quero isso aqui, esse aqui sobre esse aqui, vai ficar 1 sobre epsilon 0. Eu posso escrever esse aqui, porque agora para simplificar aqui, 2C1, eu escrevi como C1 mais C1. Aí eu vou quebrar essa fração assim. Esse C1 aqui vai ficar sobre isso tudo aqui. Então vai ficar, só apagar aqui o traço, voltar para aqui o traço de epsilon menos 1. Já apagando isso aqui que a gente já fez. Invertemos a nossa matriz, tá? Então calculando o traço. Então o traço de epsilon menos 1 acaba sendo para nós. Esse primeiro termo aqui vai ficar C1 sobre tudo isso aqui. Então C1 com C1 vai cancelar. Então vai ficar 1 sobre epsilon 0 sobre epsilon 0. C1 cancela com C1, multiplica C1 mais C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado. Esse primeiro termo aqui, C1 sobre tudo isso aqui, o C1 cancela com C1, então fica 1 sobre epsilon 0, C1, e depois eu vou pegar esse pedacinho aqui vai cancelar com esse, isso aqui vai cancelar, vai ficar 1 sobre epsilon 0. Então vai ficar mais 1 sobre epsilon 0. Vai poder simplificar. Então ficou assim, só para ver se eu não estou fazendo besteira. Esse C1 aqui, eu vou dividir por isso tudo aqui. Vai ficar C1 cancela com C1, vai ficar 1 sobre epsilon 0, C1 mais C2 sobre C2 é 0 ao quadrado. E depois eu pego esse termo aqui. C1, esse pedaço aqui, cancela esse, e aí acaba ficando 1 sobre epsilon 0. Então eu posso botar aqui 1 sobre epsilon 0 em evidência. Aí vai ficar 1 mais 1, toda a não linearidade está aqui, C1 mais C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado, ou
sobre epsilon 0, a gente multiplica 1 mais 1 sobre C mais. Então, toda a não linearidade está aqui. Isso. E aí a gente fica basicamente com esse termo. Eu, você vai fazer, não tem mais simplificação. Vai ser mais. Vai ser mais essa dimensão. A dimensão para o que é certo. Então ficou isso. Então a não linearidade está toda aqui. E aí a gente já sabe, então a gente sabe quem é o traço de epsilon menos 1. Isso. E aí a gente pode pensar da seguinte maneira: eu poderia escrever esse traço aqui assim, e aí depois a gente vai entrar o laplaciano. O termo que vai interessar, vamos deixar. Então esse traço, só para a gente ter ideia, o que é esse traço? O que eu poderia fazer aqui, mas que eu acho que não vale a pena insistir tanto, mas é uma coisa simples, que é só para a gente ver a parte da equação de onda desse termo aqui, laplaciano. Então eu estou só desenvolvendo aqui esse traço de epsilon menos 1. Espero que está tudo certinho. Qualquer coisa que alguém achar discrepância, pode me escrever, né? Depois a gente vai ter o seguinte: o laplaciano de μ menos 1 B. Então o laplaciano do produto vai ser o laplaciano do primeiro vezes B mais μ menos 1 laplaciano de B mais 2 vezes o gradiente de μ menos 1 escalar gradiente de B. Essa expressão do laplaciano são produtos de duas funções: laplaciano do primeiro vezes o segundo, vezes o primeiro laplaciano do segundo, mais 2 vezes o gradiente do primeiro escalar gradiente do segundo. Então o termo que pode interessar, vai ficar legalzinho, bem nítido para nós, é esse termo aqui do laplaciano de B. Então nós vamos estou só analisando o interior da equação, não vou substituir isso aqui naquela equação, mas estou só chamando a atenção para esse termo aqui. Só chamando a atenção para esse termo aqui, μ menos 1 menos 1 laplaciano de B. Esse termo aqui, μ menos 1 laplaciano de B, que vai aparecer, vai estar multiplicando esse traço de epsilon menos 1. Então nós vamos ter um termo que vai ser 1 sobre, esse μ menos 1 é 1 sobre μ, e vai aparecer o epsilon 0 aqui. Então nós vamos ter esse termo aqui, quando se combinar com esse pedacinho desse traço aqui, esse traço aqui tem dois termos, mas estou interessado nesse termo aqui, que vai dar justamente essa. Ou então a gente pode pensar, esse termo aqui, todo esse termo aqui, que é o traço de epsilon menos 1, ele vai estar se combinando com esse μ menos 1 nesse termo aqui. Se eu substituísse esse laplaciano por essa expressão aqui, particularmente esse termo, que é o termo que eu estou focando, que é o termo que confronta a derivada temporal segunda da equação de onda com o laplaciano. Então, derivada temporal segunda de B e o laplaciano de B. Então vai aparecer um termo que seria não, que será. Então, esse traço aqui vai apagar isso aqui, que vai ser exatamente 1 sobre. Aí, esse μ menos 1 vai ficar no denominador, vai ficar μ, epsilon 0, μ, que multiplica 1 mais 1 sobre C1 mais C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado. E aí aqui vai ter um laplaciano de B. Então, focando basicamente nesse termo aqui, nós estamos olhando esse termo aqui, e desse termo aqui nos interessa em particular o termo que vai dar o laplaciano de B, que é esse termo. Então, esse 1 sobre μ vai se combinar com esse traço de epsilon menos 1. Vai ficar 1 sobre epsilon 0 μ, toda essa correção aqui, e aqui o laplaciano de B. E aí eu posso, se quiser,
jogar isso aqui, posso multiplicar toda a equação pelo inverso disso. Então, para poder jogar esse termo aqui, como é que ficaria isso na derivada temporal? Então, se eu fizer esse exercício, né, que é um exercício puramente algébrico, e eu quiser jogar esse coeficiente que está aqui, em vez de escrever essa derivada em segunda língua e essa aqui com esse coeficiente, eu multiplico toda a equação de onda pelo inverso dessa equação. Então, vai aparecer um termo, a derivada temporal segunda, né? Então tem vários termos aqui, eu estou focando só no termo que tem puramente o laplaciano aqui dentro, que fica bem clara a equação de onda. Então eu vou multiplicar por essa equação aqui, vai ficar μ0, y0, desculpa, μ, e dividido por isso aqui, y0, μ, que multiplica 1 mais 1 sobre C1 mais C2 sobre C ao quadrado é 0 ao quadrado a menos 1. Eu vou multiplicar toda, e aí isso aqui vai aparecer no coeficiente da derivada temporal segunda, né? Que é justamente o inverso desse que eu vou multiplicar toda a equação de onda por esse inverso aqui. Vamos multiplicar por y0 i e 1 sobre esse inverso aqui. Então, isso aqui vai ficar aí para o laplaciano de B, vai ficar limpinho, menos laplaciano de B. E, claro, todos os outros termos que estão aqui dentro, mais esses aqui. Mas só queria focar mais, né? Todo blá blá blá. Vai ter todo declarando aqui, vai só tirar daqui. Mas o que eu estou querendo focar é que o que vai dar o confronto, né, da derivada temporal do laplaciano é esse coeficiente aqui. E aí tudo isso aqui depende de x. Então é como que eu tivesse essa velocidade aqui dependente de x. E outra coisa interessante que vai aparecer é que esse laplaciano de μ menos 1 vai ficar proporcional a b. Então na equação de onda de b vai aparecer um termo livre b, sem operador nenhum, só com aquele coeficiente, que é um termo muito parecido com o termo de massa de Floyd. Na próxima vez, no próximo ponto nosso, né, que vai ser o ponto 35, eu vou querer discutir um pouco mais detalhes, os aspectos físicos, né? Que a gente está tendo tudo dependente de x, então o que significa ter esses coeficientes dependentes de x? Basicamente, né, a velocidade da onda, dependendo do local onde a onda está, aquela discussão que a gente falou, né, que a gente vai retomar na semana que vem, falando daquele conceito, né, que é o Church, né, que é aquele conceito de... Você procurou alguma coisa? Procurei, mas aí ele trouxe Kiral. Ah, ele trouxe Kiral? Não falou nada sobre onda, comprimento de onda que é comprimido, não, né? Então eu vou procurar, eu vou trazer essa referência, eu vou te passar uma referência para você dar uma olhada nisso, tá? Isso aqui está associado àquela Group Velocity Explosion, GVD. E você achou, né, Beto? Isso eu achei. Achou GVD, né? Que é dispersão da velocidade dispersão diferentes frequências de impulso de luz se comparam a velocidade de frequência em meio. Isso. Fazendo com que o impulso se alargue ao longo do tempo. Exato. Isso mesmo, é isso aí. Isso aí também me fundo do Church. Aqui ele se perdeu na hora. Tá ótimo. Então deve ser uma coisa muito específica. É muito específico, tá ótimo. Então temos isso aí. Então eu vou fazer o seguinte. Na próxima vez, hoje não vou fazer uma aula longa hoje, não. Eu queria trabalhar um pouco agora mais. Eu não fiz hoje ainda e vou fazer da próxima vez o que eu tinha feito na aula da outra vez. A gente substituiu, a gente trabalhou uma equação de onda, uma solução de onda plana específica. Lembra que da outra vez a gente pensou, o background depende só de x, eu não tenho perda de energia, eu tenho só uma troca entre energia e momento na propagação da onda, e aí a gente pensou o seguinte, a gente pensou numa solução que seria o campo elétrico, uma amplitude complexa, mas constante, e uma onda plana, dessa forma aqui, um S de x, né? Menos I ômega t, o mesmo valendo do campo magnético, mas com as amplitudes é zero
e V0 complexas. E aí a gente jogou isso nas equações de campo e chegou com a relação de dispersão em presença do campo magnético externo. Eu vou querer fazer isso na próxima vez com o campo elétrico. Por que eu estou fazendo isso? Vou fazer a próxima vez. Da outra vez eu já trouxe tudo preparado. Eu tive tempo de trabalhar em casa, tudo trazia os resultados. Dessa vez eu não tive tempo de mexer em nada essa semana sobre isso aqui. Então eu derivei isso aqui agora. Depois dessa semana, ao longo dessa semana, eu vou rederivar isso para ver se eu não fiz nenhum erro. Então, a aula de hoje, se tiver algum erro na aula de hoje, eu declaro na próxima vez, mas aí na próxima vez eu vou focar nisso aqui. A propagação de ondas planas, né, com essa solução, com esse S iconal aqui. E aí, claro, cá a gente vai estar ligando ao gradiente de S. E a gente vai ver como é que vai ficar a relação de dispersão com uma frequência que é constante em X. A frequência é constante em todo o meio, mas o comprimento de onda depende de X, ele vai se ajustar para manter a frequência constante, como a gente obteve por outra vez. E aí a gente vai querer discutir a eventual desenvolvimento de uma massa, como se a onda, o fóton, se tornasse massivo por causa desse background não constante, não homogêneo. E essa massa seria uma massa dependente da posição. Então a gente vai querer discutir, porque tem uma série de aspectos físicos aí, que eu mesmo ainda não vi, não tinha visto em literatura, mas que vale a pena. Geralmente se trabalha com backgrounds constantes, né? E a gente vai querer ver se pode aparecer uma espécie de uma onda que a gente chama de uma onda cansada. À medida que a onda se propaga, o comprimento de onda ou aumenta ou diminui, então a onda vai ficando mais, o comprimento de onda maior, ou ela vai ficando com o comprimento de onda menor. Mas a frequência tem que se manter constante, porque o K vai se ajustar. Vamos ver como é que é isso na próxima vez. Então, eu vou parar por aqui hoje, na próxima vez eu vou dar um trabalho. Eu vou rever isso aqui, se eu não tiver feito nenhum erro algébrico, eu vou aproveitar essas soluções. Eu vou rever a aula de hoje e vamos trabalhar, e trago os resultados, e vamos trabalhar nessa solução aqui para tirar a relação de dispersão, como a gente fez no campo do background magnético. Bom? Então por hoje é só, tchau. Vai terminar.